Garoto encosta no motor de 1 milhão. Engenheiro fica furioso, mas o que ele faz cala a todos. O alarme da fábrica soava em todo o setor de desenvolvimento quando Roberto Silva correu desesperado em direção ao laboratório principal. Seus 20 anos de experiência como engenheiro-chefe da Motores Brasileiros nunca o haviam preparado para aquela situação. O protótipo mais valioso da empresa, um motor experimental que custara R$1 milhão para desenvolver, estava sendo violado por um intruso. Foi então que ele viu a cena que faria seu sangue gelar. Um garoto de no máximo 15 anos, com roupas rasgadas e mãos sujas de graxa, estava ajoelhado ao lado do motor mais sofisticado que a empresa já havia criado. O menino mexia delicadamente nas peças internas, como se conhecesse cada componente daquele equipamento revolucionário. "Ei, tire suas mãos daí imediatamente!" Roberto gritou, correndo em direção ao garoto. "Como você entrou aqui? Esse motor vale mais do que você pode imaginar." O menino não se assustou. Pelo contrário, continuou concentrado, examinando as válvulas de pressão com uma precisão que deixou Roberto confuso. Era como se aquela criança suja e maltrapilha soubesse exatamente o que estava fazendo. "Tem um problema aqui", disse o garoto calmamente, apontando para uma peça específica. "A válvula não vai aguentar a pressão. Vai estourar na primeira aceleração." Roberto ficou vermelho de raiva. Como aquele moleque de rua ousava falar sobre seu trabalho? Ele e sua equipe haviam passado 2 anos desenvolvendo aquele motor. Cada cálculo havia sido verificado dezenas de vezes pelos melhores engenheiros do país. "Segurança!" Roberto berrou, acionando o botão de emergência. "Temos um invasor no laboratório." Mas o garoto não tentou fugir. Continuou apontando para as mesmas peças, explicando com detalhes técnicos que deveriam ser impossíveis para alguém da idade dele conhecer. Falava sobre torque, pressão hidráulica e temperatura de operação como se fosse um engenheiro formado. "Senhor, esse motor vai quebrar", insistiu o menino, levantando-se lentamente. "Eu posso mostrar onde está o erro." Os seguranças chegaram correndo, prontos para expulsar o intruso. Roberto estava prestes a ordenar que o removessem quando algo na voz do garoto o fez hesitar. Havia uma certeza ali, uma convicção que não combinava com sua aparência humilde. "Esperem", Roberto disse, erguendo a mão para parar os seguranças. "Menino, qual é o seu nome?" "Miguel, senhor. Miguel Santos." "E como você sabe sobre motores, Miguel?" O garoto baixou os olhos, parecendo envergonhado pela primeira vez. "Meu avô me ensinou. Ele trabalhava em ferro velho, mas entendia de máquinas como ninguém. Me mostrou como cada peça funciona, como elas se encaixam, como descobrir problemas só de ouvir o barulho." Roberto sentiu um arrepio. Havia algo familiar naquele nome, Santos, mas não conseguia se lembrar de onde. "Seu avô ainda trabalha no ferro velho?" "Não, senhor. Ele morreu ano passado." Miguel engoliu em seco. "Agora só tem eu para cuidar da minha mãe. Ela está doente e precisa de remédio caro." A conversa foi interrompida pela chegada de outros funcionários atraídos pelo alarme. Carlos Mendonça, o gerente de produção, chegou ofegante e imediatamente ficou indignado ao ver a cena. "Roberto, o que esse moleque está fazendo aqui? Como ele passou pela segurança?" "Calma, Carlos, ele diz que encontrou um problema no motor." Carlos riu alto de forma debochada. "Problema? Uma criança encontrou problema no nosso projeto. Roberto, você enlouqueceu? Chame a segurança e tire esse pivete daqui antes que ele danifique alguma coisa importante." Mas Roberto estava intrigado. Havia algo na postura do garoto, na forma como ele olhava para o motor, que despertava sua curiosidade profissional. Em todos os seus anos de experiência, ele havia aprendido que o talento verdadeiro às vezes aparecia nos lugares mais inesperados. "Miguel, você disse que há um problema na válvula. Pode me mostrar exatamente onde?" O garoto se aproximou do motor novamente, ignorando os olhares hostis dos funcionários ao redor. Com movimentos precisos, apontou para uma conexão específica entre duas peças. "Aqui, senhor. O anel de vedação não vai aguentar quando a pressão subir. Olha o tamanho da folga." Ele passou o dedo pela peça, mostrando uma imperfeição quase imperceptível.
Com essa vibração que o motor vai ter, essa peça vai soltar em menos de 1 hora de teste. Roberto se abaixou para examinar o ponto indicado. Para sua surpresa, realmente havia uma pequena irregularidade que sua equipe não havia notado. Era sutil, quase invisível, mas estava lá. Carlos, traga uma lupa, Roberto ordenou. Roberto, você não pode estar levando isso a sério, Carlos protestou. É apenas uma criança suja que invadiu nossa fábrica. Provavelmente nem sabe ler direito. A lupa, Carlos. Relutantemente, Carlos trouxe o equipamento. Roberto examinou a peça indicada pelo garoto e seu coração disparou. Havia realmente uma falha na vedação, tão pequena que apenas alguém com o olho muito treinado poderia detectar. Meu Deus, Roberto murmurou. Como você viu isso? Meu avô me ensinou que motor fala com quem sabe escutar. Miguel respondeu simplesmente. Essa peça está chorando, senhor. Ela não aguenta a pressão que o senhor vai dar. Os outros funcionários se aproximaram curiosos. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo importante estava acontecendo. Roberto, mesmo que ele tenha razão sobre essa peça, Carlos interrompeu. Isso não muda nada. Ele invadiu nossa propriedade. Temos que chamar as autoridades. Não, Roberto disse firmemente. Primeiro eu quero saber como ele entrou aqui e o que mais ele pode ter visto. Miguel olhou ao redor, percebendo que estava cercado por pessoas importantes. Sua coragem começou a vacilar. Eu não queria fazer nada errado, senhor. Só queria trabalho. Minha mãe está precisando de remédio para pressão alta e eu não tenho dinheiro. Pensei que talvez vocês precisassem de alguém para limpar, carregar coisa pesada. Como você entrou na fábrica? Roberto perguntou, mas não de forma ameaçadora. Tem um buraco na cerca dos fundos. Eu vi o pessoal entrando todo dia de manhã e pensei que talvez pudesse conseguir algum trabalho. Quando vi os motores, lembrei do meu avô e quis dar uma olhada. Carlos bufou impaciente. Ótimo. Então, além de invasão, temos vandalismo. Roberto, isso tem que parar agora. Mas Roberto estava cada vez mais fascinado. Havia algo na forma como Miguel falava sobre motores que lembrava sua própria paixão quando jovem. E aquela percepção técnica não podia ser ignorada. Miguel, você disse que seu avô trabalhava com ferro velho. Qual era o nome completo dele? Antônio Santos, senhor. Antônio Carlos Santos. O nome atingiu Roberto como um soco no estômago. Antônio Santos. Ele se lembrava perfeitamente agora. 15 anos atrás, Antônio havia sido funcionário da Motores Brasileiros. Um mecânico experiente e respeitado até que... Senhor, o senhor está bem? Miguel perguntou, notando a palidez súbita no rosto do engenheiro. Roberto precisou se apoiar na bancada. As memórias voltaram com força total. Antônio Santos havia sido acusado de sabotar um motor durante um teste, causando uma falha que custara à empresa centenas de milhares de reais. Roberto, como engenheiro responsável pela investigação, havia apresentado as evidências que levaram à demissão de Antônio. Seu avô. Ele trabalhava aqui, Roberto disse com voz fraca. Sim, senhor. Ele sempre falava dessa empresa. Dizia que foi o lugar mais feliz da vida dele. Até... Miguel parou percebendo que talvez estivesse falando demais. Até o quê, Miguel? O garoto hesitou, olhando para os outros funcionários ao redor. Posso conversar só com o senhor? Carlos protestou imediatamente. Roberto, isso está ficando ridículo. Você vai dar ouvidos a esse moleque? Ele está obviamente tentando nos enganar com alguma história inventada. Mas Roberto sentia que precisava ouvir o que Miguel tinha a dizer. Havia uma conexão ali que ele não podia ignorar. Carlos, pode deixar que eu resolvo isso. Levem o motor para os testes programados. Quero saber se há mesmo algum problema na válvula. Roberto, não podemos atrasar os testes por causa de... Façam os testes, Carlos. É uma ordem. Relutantemente, os outros funcionários se afastaram, deixando Roberto sozinho com Miguel no laboratório. Agora me conta o que aconteceu com seu avô aqui na empresa. Miguel respirou fundo antes de responder. Ele dizia que foi acusado de quebrar um motor de propósito, mas ele jura que não fez nada errado. Dizia que tentou avisar que tinha um problema, mas ninguém quis escutar. Depois que o motor quebrou mesmo, colocaram a culpa nele.
Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto fechou os olhos, tentando processar aquela informação. Ele se lembrava claramente do caso. Antônio havia relatado problemas no motor dias antes do acidente, mas a equipe de engenharia, incluindo o próprio Roberto, havia descartado as preocupações do mecânico como sendo excessivamente cautelosas. Miguel, seu avô alguma vez te contou detalhes sobre o que aconteceu? Ele dizia que o problema estava numa junta que ninguém queria trocar porque era cara. Disse que avisou várias vezes, mas que falaram que ele não entendia de engenharia, só de mecânica básica. As palavras atingiram Roberto como facadas. Ele se lembrava perfeitamente da reunião em que Antônio havia apresentado suas preocupações. A equipe havia decidido prosseguir com os testes mesmo assim, confiando nos cálculos teóricos mais do que na experiência prática do mecânico. E depois que o motor quebrou? Roberto perguntou, temendo a resposta. Disseram que o vô tinha sabotado de propósito para provar que estava certo, que ele tinha mexido na peça para ela quebrar. Miguel baixou a cabeça. Ele nunca se recuperou dessa acusação. Começou a beber, perdeu a autoestima. Mesmo depois que conseguiu trabalho no ferro velho, sempre ficava triste quando falava daqui. Roberto sentiu uma onda de culpa o atingir. Ele havia sido um dos responsáveis por arruinar a vida de um homem inocente. E agora estava diante do neto desse homem, que demonstrava o mesmo talento que eles haviam ignorado no avô. Miguel, me perdoa a pergunta, mas por que você veio especificamente para esta empresa? Depois do que aconteceu com seu avô, você não deveria ter raiva de nós? O garoto pensou por um momento antes de responder. O vô sempre dizia que não podia ter raiva da empresa toda por causa de algumas pessoas. Ele dizia que aqui tinha gente boa também, gente que realmente entendia de motor, e que um dia talvez alguém ia perceber que ele estava certo. Nesse momento, Carlos voltou correndo ao laboratório com uma expressão de pânico no rosto. Roberto, o motor explodiu durante o teste. Roberto e Miguel se olharam. O engenheiro sentiu como se o mundo girasse ao seu redor. Mais uma vez, um Santos havia tentado alertá-lo sobre um problema, e mais uma vez eles quase não haviam dado ouvidos. Onde foi a falha? Roberto perguntou, já sabendo a resposta. Exatamente onde... Carlos parou, olhando para Miguel. Onde o menino disse que ia dar problema. O laboratório ficou em silêncio por alguns segundos. Roberto olhava para Miguel com uma mistura de admiração e remorso. O garoto havia salvo a empresa de um prejuízo ainda maior, ao identificar a falha antes que o motor fosse enviado para o cliente. Miguel, Roberto disse finalmente, você acabou de salvar nossa empresa de um desastre. Esse motor ia ser entregue para um cliente importante na semana que vem. Eu só fiz o que o vô me ensinou, Miguel respondeu humildemente. Ele sempre dizia para escutar o que as máquinas estão falando. Carlos ainda estava em choque. Roberto, como uma criança conseguiu ver algo que nossa equipe inteira perdeu? Porque às vezes a experiência prática vale mais que todos os diplomas do mundo, Roberto respondeu, olhando diretamente para Miguel. E por que nós cometemos o mesmo erro que cometemos 15 anos atrás? Naquele momento, a porta do laboratório se abriu e entrou Dona Teresa Nogueira, a proprietária da Motores Brasileiros. Aos 62 anos, ela ainda supervisionava pessoalmente os projetos mais importantes da empresa. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, notando a tensão no ambiente. Carlos me disse que tivemos um problema no teste do motor. Roberto respirou fundo. Era chegado o momento de contar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Dona Teresa, este é Miguel Santos. Ele invadiu nossa fábrica hoje de manhã e identificou um defeito no motor que nossa equipe não tinha percebido. Sem ele, teríamos entregado um produto defeituoso para nosso maior cliente. Dona Teresa olhou para o garoto sujo e maltrapilho, com uma mistura de confusão e incredulidade. Uma criança? Como isso é possível? Ele é neto de Antônio Santos, Roberto continuou. O mecânico que demitimos há 15 anos. O nome fez Dona Teresa parar. Ela se lembrava bem do caso, pois havia sido uma decisão difícil. Antônio era um funcionário antigo e respeitado, mas as evidências pareciam conclusivas na época.
Roberto, você tem certeza do que está dizendo? Absoluta. Miguel identificou exatamente onde o motor ia falhar, e ele falhou exatamente onde ele disse: Dona Teresa, eu acho que cometemos um erro terrível 15 anos atrás. Dona Teresa ficou em silêncio por um longo momento, estudando Miguel. O garoto permaneceu quieto, claramente intimidado pela presença da dona da empresa. Menino, como você aprendeu sobre motores? Com meu avô, senhora. Ele me ensinava depois do trabalho, no ferro velho onde ele trabalhava. E o que você sabe sobre o que aconteceu com ele aqui? Miguel olhou para Roberto antes de responder. Ele dizia que tentou avisar sobre um problema, mas que ninguém acreditou nele. Quando o problema aconteceu mesmo, disseram que ele tinha causado de propósito. Dona Teresa sentiu um peso no peito. Como empresária, ela sempre se orgulhara de tratar seus funcionários com justiça. A possibilidade de ter cometido uma injustiça tão grave a perturbava profundamente. Miguel, onde você mora? Com quem? Com minha mãe, senhora, num apartamento pequeno no bairro da Vila Nova. Ela trabalha de faxineira, mas está doente e não consegue trabalhar direito. E por que você veio aqui hoje? Precisava de trabalho, senhora. Os remédios da minha mãe são caros e eu queria ajudar. Pensei que talvez vocês precisassem de alguém para limpar ou carregar coisas pesadas. A honestidade simples do garoto tocou Dona Teresa. Ela olhou ao redor do laboratório, para o motor danificado, para Roberto e Carlos e, finalmente, de volta para Miguel. Roberto, quero uma reunião com toda a equipe de engenharia em 1 hora e quero uma investigação completa sobre o caso Antônio Santos. Todos os arquivos, todas as evidências. Sim, senhora. E Miguel, ela disse, virando-se para o garoto, você vai ficar aqui até resolvermos isso. Não como prisioneiro, mas como nosso convidado. Miguel pareceu assustado. Eu posso ir embora se quiserem, senhora. Não quero causar problema. Você não está causando problema, menino. Você salvou nossa empresa hoje. O mínimo que podemos fazer é ouvir sua história completa. Nas horas seguintes, Roberto reuniu todos os arquivos relacionados ao caso de Antônio Santos. Enquanto revisava os documentos, sua culpa só aumentava. Havia sinais claros de que Antônio estava tentando prevenir o acidente, não causá-lo. Miguel ficou no laboratório, observando os técnicos examinarem os destroços do motor. Sua presença deixava alguns funcionários desconfortáveis, mas outros começaram a conversar com ele e ficaram impressionados com seu conhecimento. Menino, disse João Silva, um dos mecânicos mais antigos, você realmente entende disso? Como aprendeu tão jovem? Meu avô dizia que motor é como pessoa, Miguel explicou. Quando está com problema dá sinais, só precisa saber olhar e escutar. Seu avô era Antônio Santos? João perguntou, e Miguel confirmou. Puxa, eu conheci ele. Era um cara muito bom. Sempre achei estranho o que aconteceu. Durante a reunião da equipe de engenharia, Roberto apresentou suas descobertas. Os arquivos mostravam claramente que Antônio havia alertado sobre problemas no motor várias vezes antes do acidente. Havia relatórios escritos de próprio punho dele, detalhando suas preocupações. Como não vimos isso na época? Perguntou um dos engenheiros. Porque estávamos focados demais nos cálculos teóricos, Roberto admitiu. Descartamos a experiência prática como sendo inferior ao conhecimento acadêmico. Carlos, que havia sido recém-promovido na época do incidente, estava claramente desconfortável. Roberto, mesmo que Antônio estivesse certo sobre o problema, as evidências sugeriam sabotagem. A peça havia sido claramente manipulada. Ou talvez ela tenha falhado exatamente como ele previu que falharia, Roberto retrucou. Carlos, nós não queríamos admitir que um mecânico sem diploma sabia mais sobre motores do que nós. A discussão foi interrompida quando Dona Teresa chegou com Miguel. Senhores, eu quero que Miguel examine outros motores da nossa linha de produção. Quero saber se há outros problemas que estamos perdendo. A sugestão causou murmurinhos de protesto entre alguns engenheiros. Dona Teresa, com todo respeito, Carlos disse, não podemos basear nossa produção na opinião de uma criança. Carlos, Dona Teresa respondeu firmemente, essa criança salvou nossa reputação hoje. Nosso maior cliente receberia um motor defeituoso se não fosse por ele.
Isso vale mais que qualquer diploma. Miguel foi levado para a linha de produção, onde examinou vários motores em diferentes estágios de montagem. Para surpresa de todos, ele identificou 3 problemas potenciais que haviam passado despercebidos pela equipe. Este aqui, ele disse apontando para uma junta, vai vazar óleo depois de alguns meses de uso. E este outro tem um desalinhamento que vai causar vibração excessiva. Os técnicos verificaram suas observações e confirmaram que todas estavam corretas. A precisão de Miguel em identificar problemas deixou toda a equipe impressionada e, em alguns casos, constrangida. João Silva se aproximou de Roberto durante uma pausa. Chefe, esse menino tem um dom. É igual ao que o pai dele tinha, só que mais forte. Antônio era pai dele? Roberto perguntou, confuso. Não, avô. Mas a forma como ele olha para as máquinas é igualzinha. É como se ele conseguisse ver coisas que a gente não vê. Naquela tarde, Dona Teresa convocou uma reunião particular com Roberto, Carlos e Miguel. Miguel, quero fazer uma proposta para você. Ela começou. Nossa empresa cometeu um erro grave com seu avô. Não podemos voltar atrás e corrigir isso, mas podemos fazer algo pelo futuro. O garoto escutou atentamente. Quero te oferecer um programa especial de educação. Você estudaria pela manhã numa escola particular que nossa empresa patrocina e trabalharia aqui no período da tarde, aprendendo sobre motores com nossa equipe mais experiente. Miguel ficou boquiaberto. E tem mais, Dona Teresa continuou. Sua mãe receberia assistência médica completa através do plano de saúde da empresa, incluindo todos os medicamentos que ela precisa. Senhora, isso é verdade? Miguel perguntou, com lágrimas nos olhos. É verdade, mas tem uma condição. Você terá que estudar muito, se dedicar completamente. E quando se formar, quero que trabalhe conosco para ajudar a prevenir que cometamos novamente o tipo de erro que cometemos com seu avô. Roberto sentiu uma emoção profunda tomando conta dele. Era uma chance de reparar o mal que havia sido feito. Miguel, Roberto disse, eu gostaria de ser seu mentor pessoal. Quero te ensinar tudo o que sei sobre engenharia de motores. Senhor Roberto, por que o senhor quer me ajudar? Roberto respirou fundo antes de responder. Porque eu fui um dos responsáveis por destruir a vida do seu avô. Não posso desfazer isso, mas posso tentar honrar a memória dele, ajudando você a realizar o potencial que ele tinha. Carlos, que havia permanecido calado durante toda a conversa, finalmente se manifestou. Dona Teresa, isso é muito arriscado. Estamos falando de uma criança, um investimento sem garantias. E se ele não se adaptar? E se for apenas um golpe de sorte? Dona Teresa olhou para Carlos com severidade. Carlos, em 40 anos dirigindo esta empresa, aprendi que o maior risco é desperdiçar talento verdadeiro. Este menino tem algo que não se ensina nas universidades. Vamos apostar nele. Naquela noite, Miguel voltou para casa com a cabeça girando. Sua vida havia mudado completamente em um único dia. Quando contou para a mãe sobre a proposta de Dona Teresa, ela chorou de emoção. Filho, ela disse, abraçando-o, seu avô estaria tão orgulhoso. Ele sempre dizia que um dia a verdade viria à tona. Mãe, tem certeza de que devo aceitar? E se eu não conseguir acompanhar os estudos? Miguel, seu avô me fez prometer uma coisa antes de partir. Ele disse que se algum dia você tivesse uma oportunidade de trabalhar com motores, eu deveria apoiar, mesmo que fosse difícil. O avô sabia que isso podia acontecer. Ele sabia que você tinha um dom especial. Dizia que suas mãos entendiam máquinas como as dele nunca conseguiram entender. No dia seguinte, Miguel retornou à fábrica para começar sua nova vida. Roberto o recebeu com um sorriso genuíno e o apresentou a toda a equipe como o novo aprendiz especial. Os primeiros dias não foram fáceis. Alguns funcionários ainda viam Miguel com desconfiança, questionando se uma criança realmente pertencia àquele ambiente. Outros faziam comentários sobre seu passado humilde e sua falta de educação formal. Mas Miguel se mostrou incansável. Chegava cedo, ficava até tarde e absorvia conhecimento como uma esponja. Roberto ficava impressionado com a rapidez com que o garoto aprendia conceitos complexos de engenharia. Vai, Miguel, Roberto disse durante uma aula sobre termodinâmica. Você entende esses conceitos melhor que muitos dos meus colegas de faculdade entendiam.
É que o avô me ensinou que tudo tem lógica, Miguel respondeu. Se você entende como uma coisa funciona, é mais fácil entender por que ela funciona daquele jeito. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Depois de algumas semanas, Miguel já havia se tornado uma presença familiar na fábrica. Sua capacidade de detectar problemas nos motores continuava impressionando a todos. Ele encontrava falhas que equipamentos sofisticados às vezes perdiam. Um dia, enquanto examinava um motor da linha Premium, Miguel fez uma descoberta que mudaria tudo novamente. Senhor Roberto, ele chamou, preocupado, tem algo muito errado aqui. Roberto se aproximou, já acostumado a levar a sério qualquer observação de Miguel. O que você viu? Este motor não foi montado aqui, Miguel disse com certeza. As peças são diferentes, a forma como foram encaixadas. Alguém trocou este motor por outro. Roberto ficou alarmado. Se Miguel estava certo, isso significava que alguém estava sabotando a produção. Você tem certeza disso? Absoluta. Olha aqui. Miguel apontou para várias inconsistências. Essas marcas nas peças, essa liga de metal, não é do mesmo padrão dos outros motores. Roberto chamou imediatamente a equipe de segurança e Dona Teresa. Quando examinaram o motor mais detalhadamente, confirmaram que Miguel estava certo. Alguém havia substituído o motor original por uma versão inferior. A investigação revelou que Carlos vinha substituindo motores premium por versões mais baratas, vendendo as peças originais no mercado negro. O esquema durava meses e havia custado à empresa milhões em reputação e qualidade. Como ninguém percebeu isso antes? Dona Teresa perguntou furiosa. Porque Carlos era quem supervisionava as inspeções de qualidade, Roberto explicou. Ele sabia exatamente como esconder o que estava fazendo. Carlos foi demitido imediatamente e o caso foi reportado às autoridades. Miguel, mais uma vez, havia salvado a empresa de um desastre ainda maior. Miguel, Dona Teresa disse depois que Carlos foi levado embora, você tem um talento que vai muito além de mecânica. Você tem uma intuição para detectar quando algo não está certo. Eu só prestei atenção, senhora. O avô sempre dizia que quando alguma coisa não parece natural, provavelmente não é. Durante as investigações sobre a sabotagem de Carlos, mais segredos vieram à tona. Descobriu-se que ele havia sido responsável por plantar evidências contra Antônio 15 anos antes. Carlos era jovem e ambicioso na época e viu no mecânico experiente uma ameaça à sua ascensão na empresa. Roberto ficou devastado com a revelação. Miguel, seu avô não era apenas inocente, ele disse com a voz quebrada. Ele foi vítima de uma armação. Carlos manipulou as evidências para fazer parecer que Antônio havia sabotado o motor. Miguel escutou as revelações em silêncio. Parte dele ficou aliviada por saber que o avô havia sido inocentado, mas outra parte sentia raiva por tudo que a família havia sofrido. Por que ele fez isso com o avô? Miguel perguntou. Por ambição. Carlos queria o cargo de supervisor e Antônio era respeitado demais pela equipe. Eliminando seu avô, Carlos abriu caminho para sua própria promoção. Dona Teresa tomou uma decisão histórica. Ela convocou todos os funcionários da empresa para uma reunião geral, onde anunciou publicamente a inocência de Antônio Santos e pediu desculpas pela injustiça cometida. Antônio Santos foi um funcionário exemplar que tentou proteger nossa empresa e foi punido por isso, ela disse, com Miguel ao seu lado. Hoje seu neto continua o legado dele, nos protegendo novamente de problemas que não conseguimos ver. A plateia aplaudiu Miguel de pé. Muitos dos funcionários mais antigos se lembravam de Antônio com carinho e ficaram emocionados com a reabilitação de sua memória. Nos meses seguintes, Miguel continuou seus estudos e seu trabalho na fábrica. Sua mãe se recuperou completamente da doença graças ao tratamento médico fornecido pela empresa. Ela conseguiu um emprego no escritório administrativo da Motores Brasileiros, trabalhando no setor de recursos humanos. Roberto se tornou mais do que um mentor para Miguel. Tornou-se uma figura paterna. O engenheiro, que nunca havia tido filhos, encontrou em Miguel o filho que sempre desejara.
e Miguel encontrou em Roberto o apoio e orientação que precisava para crescer. Roberto, Miguel disse um dia durante uma pausa nos estudos, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Miguel, o que você quer saber? Por que o senhor nunca teve filhos? Roberto sorriu tristemente. Minha esposa e eu tentamos por muitos anos. Ela perdeu 3 bebês antes de conseguirmos engravidar do nosso filho. Mas ele nasceu com problemas no coração e viveu apenas algumas semanas. Me desculpa por ter perguntado, Miguel disse arrependido. Não, está tudo bem. Na verdade, é bom falar sobre isso. Depois de perdermos o Eduardo, assim íamos chamar nosso filho, minha esposa entrou em depressão e nosso casamento não resistiu. Ela se mudou para a Europa para ficar perto da família dela. O senhor se sente sozinho. Me sentia, até você aparecer. Agora tenho alguém para ensinar, alguém para ver crescer. É como se tivesse ganhado o filho que sempre quis. A conversa criou um laço ainda mais forte entre eles. Miguel passou a ver Roberto não apenas como mentor, mas como a figura paterna que havia perdido quando era muito pequeno. Conforme os anos passaram, Miguel se destacou cada vez mais. Aos 19 anos, ele já havia desenvolvido várias melhorias para os motores da empresa. Suas inovações eram baseadas não apenas no conhecimento acadêmico que havia adquirido, mas na intuição prática que herdara do avô. Um de seus projetos mais ambiciosos foi o desenvolvimento de um sistema de diagnóstico automático que podia detectar problemas nos motores antes que eles se manifestassem. A tecnologia era revolucionária e atraiu a atenção de empresas do mundo inteiro. Miguel, Dona Teresa disse durante a apresentação do sistema, este projeto pode mudar toda a indústria de motores. Você realizou algo que engenheiros com décadas de experiência não conseguiram. Senhora, eu não teria conseguido isso sozinho. Cada pessoa que trabalha nesta empresa contribuiu de alguma forma para este projeto. A humildade de Miguel impressionava a todos. Mesmo com todo o reconhecimento e sucesso, ele nunca perdeu de vista suas origens humildes. No dia da formatura de Miguel em engenharia mecânica, Dona Teresa fez um anúncio especial. Ela estava promovendo-o a diretor de inovação da empresa, tornando-o a pessoa mais jovem a ocupar um cargo de diretoria na história da Motores Brasileiros. Miguel Santos, ela disse durante a cerimônia, você começou aqui como um menino pobre que tocou em um motor milionário. Hoje, você se torna responsável por desenvolver os motores do futuro. A plateia, composta por funcionários da empresa, professores da universidade e representantes da indústria automobilística, se levantou para ovacionar Miguel. Roberto, sentado na primeira fila ao lado da mãe de Miguel, chorava de emoção. Ver o garoto que havia encontrado naquele laboratório se tornar um engenheiro respeitado era a maior realização de sua carreira. Mãe, Miguel sussurrou para ela durante o discurso, eu só gostaria que o avô estivesse aqui para ver isso. Filho, ele está vendo. Ela respondeu enxugando as próprias lágrimas. Onde quer que ele esteja, está muito orgulhoso de você. Em seu discurso de aceitação do cargo, Miguel fez questão de homenagear a memória do avô e agradecer a todos que acreditaram nele. 15 anos atrás, um homem chamado Antônio Santos tentou salvar esta empresa de um erro, mas ninguém quis escutar. Hoje eu ocupo este cargo com a responsabilidade de garantir que nunca mais ignoremos a sabedoria que vem da experiência prática. Ele olhou diretamente para Roberto. E agradeço ao senhor Roberto Silva, que me deu a oportunidade que meu avô não teve. O senhor não apenas me ensinou sobre motores, me ensinou sobre integridade, humildade e responsabilidade. Após a cerimônia, houve uma festa para celebrar a nova posição de Miguel. Durante a comemoração, João Silva, o mecânico que havia conhecido Antônio, se aproximou de Miguel. Rapaz, seu avô estaria explodindo de orgulho hoje. Ele sempre disse que você seria especial, mas nem eu imaginava que chegaria tão longe. João, o senhor pode me contar mais sobre como era o vô quando trabalhava aqui? Antônio era respeitado por todos nós. Nunca vi ninguém que entendesse tanto de motores. Ele podia ouvir um barulho estranho de longe e já sabia o que estava errado. Era como se as máquinas falassem com ele.
Igual ao que as pessoas falam sobre mim, Miguel observou. Exatamente. Você herdou esse dom dele. A diferença é que agora vocês têm pessoas dispostas a escutar. Nos anos seguintes, sob a liderança de Miguel, a Motores Brasileiros se tornou uma das empresas mais inovadoras do setor. Seus sistemas de diagnóstico foram adotados por fabricantes do mundo inteiro, e a empresa se tornou referência global em tecnologia automotiva. Miguel nunca esqueceu suas origens. Ele criou um programa especial na empresa para dar oportunidades a jovens de comunidades carentes que demonstrassem talento técnico. O programa foi batizado de Projeto Antônio Santos, em homenagem ao avô. Quero que outros meninos como eu tenham a chance que eu tive, Miguel explicou para os jornalistas durante o lançamento do projeto. Talento não depende de dinheiro ou diploma. Às vezes está escondido nos lugares mais inesperados. Roberto, que havia se tornado vice-presidente da empresa, trabalhava diretamente com Miguel na implementação do projeto. A parceria entre eles continuava forte, e Roberto considerava Miguel como o filho que nunca teve. Um dia, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era de uma mulher que se identificou como Ana Silva, ex-esposa de Roberto. Ela havia retornado ao Brasil depois de anos vivendo na Europa e queria conversar com Miguel. Miguel, eu sei que você é muito importante na vida do Roberto, ela disse quando se encontraram. Ele sempre fala de você com muito orgulho nas cartas que me escreve. Senhora Ana, o Roberto é como um pai para mim. Ele mudou minha vida completamente. Eu sei disso, e quero que você saiba que não tenho nenhum ciúme dessa relação. Na verdade, fico feliz que ele tenha encontrado em você o filho que nós perdemos. A conversa emocionou Miguel. Ana explicou que havia voltado ao Brasil porque estava doente e queria se reconciliar com Roberto antes que fosse tarde demais. Vocês ainda se amam? Miguel perguntou. Sempre nos amamos. O problema é que nossa dor pela perda do Eduardo nos separou em vez de nos unir. Agora, vendo como Roberto encontrou felicidade ajudando você a crescer, percebo que desperdicei anos longe dele. Miguel decidiu ajudar a reconciliar o casal. Durante os meses seguintes, ele organizou encontros casuais entre Roberto e Ana, sempre arranjando situações em que eles pudessem conversar naturalmente. Miguel, o que você está fazendo? Roberto perguntou um dia, suspeitando das coincidências. Estou tentando retribuir um pouco da felicidade que o Senhor me deu. Miguel respondeu honestamente. Vocês dois se amam, mas são orgulhosos demais para admitir. Roberto sorriu, percebendo que seu filho adotivo havia amadurecido a ponto de querer cuidar da felicidade dele. A estratégia de Miguel funcionou. Roberto e Ana se reconciliaram e se casaram novamente numa cerimônia simples com Miguel como padrinho. O casal decidiu viajar pelo mundo, mas sempre retornando ao Brasil para visitar Miguel e acompanhar seus projetos. Aos 25 anos, Miguel havia se tornado uma das pessoas mais jovens e influentes da indústria automobilística brasileira. Sua história inspirava jovens de todo o país, mostrando que o talento e a determinação podiam superar qualquer obstáculo. Durante uma entrevista para uma revista de negócios, o jornalista perguntou sobre o momento que havia mudado sua vida. Qual foi o dia mais importante da sua carreira, Miguel? O dia em que toquei num motor de R$1 milhão e quase fui expulso por isso. Miguel respondeu com um sorriso. Se eu não tivesse tido coragem de entrar naquela fábrica, nada disso teria acontecido. Você não tinha medo de ser preso por invasão? Eu tinha medo de minha mãe morrer porque eu não conseguia comprar os remédios dela. Comparado a isso, ser preso não parecia tão assustador. E agora, qual é seu maior sonho? Miguel pensou por um momento antes de responder. Quero que a Motores Brasileiros seja reconhecida mundialmente não apenas pela qualidade dos nossos motores, mas pela forma como tratamos nossos funcionários. Quero que cada pessoa que trabalhe conosco se sinta valorizada, independente do cargo que ocupa. Naquele mesmo ano, Miguel tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele anunciou que estava doando uma grande parte de seus lucros pessoais para criar uma escola técnica gratuita no bairro onde havia crescido. Por que você está fazendo isso? Dona Teresa perguntou.
Você poderia investir esse dinheiro e se tornar ainda mais rico. Senhora, quando eu era criança e via os carros passando pela minha rua, sonhava em entender como eles funcionavam. Agora quero dar para outras crianças a chance de realizar seus sonhos também. A Escola Técnica Antônio Santos foi inaugurada 2 anos depois, oferecendo cursos gratuitos de mecânica, eletrônica e robótica para jovens da comunidade. Miguel fazia questão de dar aulas pessoalmente pelo menos uma vez por semana. Professor Miguel, perguntou uma de suas alunas, uma menina de 15 anos chamada Isabela, é verdade que o senhor começou como um menino de rua? Não exatamente de rua, Isabela, mas sim de uma família muito pobre. A diferença é que eu tive pessoas que acreditaram em mim e me deram oportunidades. E agora o senhor está fazendo a mesma coisa por nós? Exatamente. Estou tentando ser para vocês o que o senhor Roberto foi para mim. Miguel ainda mantinha o hábito de visitar o túmulo do avô todos os domingos. Numa dessas visitas, ele levou consigo alguns dos projetos mais recentes que havia desenvolvido. Vô, ele disse falando com a lápide. Lembra quando o senhor me ensinou que motor fala com quem sabe escutar? Hoje eu desenvolvi um sistema que permite que qualquer pessoa entenda o que o motor está dizendo. Ele sorriu, imaginando como o avô ficaria orgulhoso de ver que seus ensinamentos haviam se transformado numa tecnologia que ajudava pessoas do mundo inteiro. Na volta do cemitério, Miguel passou pela ponte onde havia dormido naquela primeira noite depois de ser expulso da fábrica. Era difícil acreditar que sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo. Seu celular tocou. Era Roberto, ligando da Alemanha, onde estava viajando com Ana. Miguel, como estão as coisas por aí? Tudo bem, Roberto. Acabei de visitar o vô e estou voltando para casa. E como foi na escola técnica esta semana? Incrível. Temos uma turma de 30 alunos e 5 deles já conseguiram estágio na nossa fábrica. Seu avô ficaria muito orgulhoso, Miguel. Eu sei. E o senhor Roberto? Como estão as coisas por aí com a Ana? Estamos muito felizes. Na verdade, temos uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Você vai ter que esperar até voltarmos na semana que vem. Quando Roberto e Ana retornaram, eles chamaram Miguel para um jantar especial. Durante a refeição, eles apresentaram a surpresa. Eles queriam oficializar a adoção de Miguel como filho deles. Miguel, Roberto disse emocionado, você já é meu filho em todos os sentidos que importam. Agora gostaríamos de tornar isso oficial. Ana também concorda com isso? Miguel perguntou olhando para ela. Foi ideia minha, Ana respondeu. Roberto passou anos me contando sobre você, sobre como você mudou a vida dele. Quando voltei e conheci você pessoalmente, entendi que você é realmente o filho que nós perdemos, mas que a vida nos devolveu de uma forma diferente. Miguel chorou, abraçando os dois. Aos 26 anos, ele finalmente teria os pais que sempre desejara. Mas isso significa que vou ter que mudar de sobrenome? Ele brincou. Miguel Silva não soa tão bem quanto Miguel Santos. Você pode manter os 2 nomes, Roberto sugeriu. Miguel Santos Silva. Assim você honra seu avô e também nossa família. A adoção foi oficializada num processo simples, mas muito emocionante. Dona Teresa, João Silva e vários outros funcionários da empresa estavam presentes como testemunhas. Naquele mesmo ano, Miguel conheceu Sofia, uma jovem engenheira ambiental que havia sido contratada pela Motores Brasileiros para desenvolver projetos de sustentabilidade. Ela era inteligente, determinada e compartilhava dos mesmos valores que Miguel. Sofia, Miguel disse durante um dos primeiros encontros deles, posso te contar uma coisa que vai soar muito estranho? Claro, pode falar. Quando você chegou na empresa, foi a primeira vez que me senti nervoso para falar com alguém. Normalmente sou bem confiante, mas com você é diferente. Sofia sorriu. Sabe o que é engraçado? Eu senti a mesma coisa. Todas as pessoas me falaram sobre o famoso Miguel Santos, o garoto prodígio que virou diretor. Esperava encontrar alguém arrogante, mas você é completamente diferente do que imaginei. Diferente como? Humilde, gentil, genuinamente interessado em ajudar outras pessoas.
É raro encontrar alguém assim em posições de poder. O relacionamento entre eles evoluiu naturalmente. Sofia admirava a forma como Miguel usava seu sucesso para ajudar outros, e Miguel se encantava com a paixão dela por proteger o meio ambiente. 2 anos depois, eles se casaram numa cerimônia realizada na própria fábrica da Motores Brasileiros. A festa foi aberta a todos os funcionários da empresa, desde os diretores até os funcionários da limpeza. Era uma celebração que refletia os valores de igualdade que Miguel sempre defendera. Durante o discurso de casamento, Miguel olhou para a plateia e viu rostos de pessoas que haviam feito parte de sua jornada. Roberto e Ana, sua mãe, Dona Teresa, João Silva, ex-alunos da escola técnica e muitos outros. Sofia, ele disse, virando-se para a noiva. Quando eu era criança e olhava para as estrelas, costumava fazer pedidos. Nunca imaginei que um dia todos eles se realizariam de uma vez só. Que tipos de pedidos? Ela perguntou. Pedia para minha mãe ficar bem, para ter uma família de verdade, para conseguir ajudar outras pessoas como meu avô queria ajudar. E pedia para encontrar alguém que me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Todos os seus pedidos se realizaram então? Na verdade, se realizaram coisas ainda melhores do que eu pedia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like. E principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos anos seguintes, Miguel e Sofia tiveram 2 filhos, Antônio, em homenagem ao bisavô, e Eduardo em homenagem ao irmão que Roberto havia perdido. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre a coragem do bisavô e sobre como o pai havia mudado o destino da família. Miguel fazia questão de levar os filhos regularmente para visitar a escola técnica e mostrar para eles a importância de ajudar quem precisa. Pai, perguntou Antônio quando tinha 7 anos, por que o senhor dá dinheiro para a escola se não ganha nada em troca? Filho, tem coisas na vida que valem mais que dinheiro. Ver um jovem conseguir realizar seus sonhos vale muito mais que qualquer coisa que eu poderia comprar. E se um dia eu quiser trabalhar com motores como o senhor? Se for isso que você realmente quiser, vou te apoiar. Mas quero que você escolha a sua profissão porque ama o que faz, não porque é o que eu faço. Aos 30 anos, Miguel havia se tornado uma das personalidades mais respeitadas do empresariado brasileiro. Sua história era contada em escolas do país inteiro como exemplo de superação e determinação. Durante uma palestra numa universidade, um estudante perguntou qual havia sido o momento mais difícil de sua trajetória. Na verdade, Miguel respondeu, não foi quando eu era pobre. O momento mais difícil foi quando comecei a ter sucesso e percebi que algumas pessoas queriam se aproximar de mim apenas por interesse. Como você lidou com isso? Aprendi a valorizar ainda mais as pessoas que estavam comigo antes de eu ter qualquer coisa. Minha mãe, Roberto, Ana, os funcionários antigos da fábrica. Essas pessoas me amam pelo que eu sou, não pelo que eu conquistei. E qual conselho você daria para jovens que vêm de famílias pobres como a sua? Nunca deixem ninguém dizer que vocês não podem conseguir alguma coisa por causa de onde vieram. Eu toquei num motor de R$1 milhão quando era apenas um menino pobre, e isso mudou minha vida inteira. A palestra foi aplaudida de pé pelos estudantes. Depois do evento, vários jovens se aproximaram de Miguel para contar suas próprias histórias de dificuldades e pedir conselhos. Uma garota em especial chamou sua atenção. Ela tinha cerca de 17 anos e parecia tímida para falar. Como você se chama? Miguel perguntou gentilmente. Carla, senhor, eu queria perguntar, é verdade que o senhor começou dormindo embaixo de uma ponte? Dormi uma noite apenas, mas sim, é verdade. Por que você quer saber? Porque eu moro na rua há 6 meses, ela disse baixando os olhos. Minha mãe morreu e não tenho mais família. Estou tentando terminar o ensino médio, mas é muito difícil. Miguel sentiu o coração apertar. A situação da garota lembrava muito sua própria história. Carla, onde você está estudando? Numa escola pública perto do centro. Consigo ir durante o dia, mas à noite não tenho onde ficar. E o que você quer fazer depois que se formar? Sonho em trabalhar com eletrônica.
Sempre gostei de consertar aparelhos quebrados que encontro no lixo. Miguel tomou uma decisão instantânea. Carla, você gostaria de trabalhar comigo? Tenho uma proposta para você. Nos dias seguintes, Miguel organizou um programa especial para Carla. Ela receberia um lugar para morar numa casa que a empresa mantinha para funcionários, além de uma bolsa de estudos para completar o ensino médio e depois fazer um curso técnico. Por que o senhor está me ajudando? Carla perguntou. Nem me conhece direito. Porque alguém um dia fez a mesma coisa por mim, Miguel respondeu. E porque vejo em você a mesma determinação que eu tinha na sua idade. Roberto, que continuava trabalhando como mentor na empresa mesmo depois dos 60 anos, ficou emocionado ao saber da história de Carla. Miguel, você está fazendo exatamente o que Dona Teresa fez por você há 15 anos. É, Roberto, o ciclo continua. Agora é minha vez de dar oportunidades para quem precisa. Carla se mostrou tão talentosa quanto Miguel havia sido. Em poucos meses, ela estava desenvolvendo pequenos dispositivos eletrônicos que impressionavam até mesmo os engenheiros mais experientes. A história se repetia de uma forma linda. Uma jovem pobre, mas talentosa, recebia uma oportunidade e se dedicava completamente para não desperdiçá-la. Durante uma reunião de diretoria, Dona Teresa, agora com mais de 70 anos, fez uma observação que tocou profundamente Miguel. Miguel, você sabe qual foi a melhor decisão que tomei em 40 anos dirigindo esta empresa? Qual foi, Dona Teresa? Não te expulsar naquele primeiro dia quando você tocou no motor. Se eu tivesse seguido o protocolo padrão, teríamos perdido não apenas você, mas todas as pessoas que você está ajudando agora. A senhora nunca me contou o que passou pela sua cabeça naquele momento. Lembrei do meu próprio avô, ela revelou. Ele era um homem simples. Trabalhava numa oficina pequena, mas entendia de mecânica como ninguém. Quando vi você falando daquele motor com tanta propriedade, vi meu avô naquele menino sujo. Então a senhora me deu uma chance por causa da memória dele? Exatamente. E agora vejo que tomei a decisão certa. Você não apenas honrou a oportunidade que recebeu, mas criou oportunidades para dezenas de outras pessoas. Naquele final de tarde, depois da reunião, Miguel caminhou pela fábrica observando o movimento dos funcionários. Via jovens que haviam começado como ele, vindos de famílias pobres, agora trabalhando como engenheiros, técnicos e supervisores. João Silva, já próximo da aposentadoria, se aproximou dele. Miguel, posso te dizer uma coisa? Claro, João, o que é? Seu avô estaria muito orgulhoso de ver o que você construiu aqui, não apenas pelos motores que você desenvolve, mas pelas vidas que você muda. João, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Fala, rapaz. O senhor realmente acreditava que meu avô era inocente naquela época? João sorriu tristemente. Miguel, todos nós sabíamos que Antônio era inocente. Ele era incapaz de sabotar qualquer coisa. Mas Carlos tinha influência com a diretoria e nossa palavra não valia nada contra a dele. Por que vocês nunca falaram isso antes? Porque éramos apenas mecânicos, filho. Ninguém ia dar ouvidos para a gente, mas sempre soubemos a verdade. Aquela revelação comoveu Miguel. Saber que seu avô havia tido o apoio dos colegas, mesmo que silencioso, de alguma forma amenizava a dor da injustiça sofrida. Aos 35 anos, Miguel recebeu um convite que mudaria mais uma vez sua perspectiva sobre o futuro. O governo brasileiro o convidou para liderar um projeto nacional de inovação tecnológica na indústria automobilística. É uma grande honra, disse o ministro durante a reunião, mas também uma grande responsabilidade. Você seria responsável por coordenar investimentos de bilhões de reais. Ministro, posso ser honesto com o senhor? Claro. Fique à vontade. Eu aceito, mas com uma condição. Quero que metade dos recursos seja destinada a programas de educação técnica em comunidades carentes. Isso é muito dinheiro, Miguel, você tem certeza? Absoluta. Senhor ministro, a pessoa mais talentosa que já conheci era um homem sem diploma que trabalhava num ferro velho. O talento não depende de dinheiro, depende de oportunidade. O projeto de Miguel foi aprovado e se tornou o maior programa de educação técnica da história do país. Em 5 anos,
mais de 100 escolas técnicas foram construídas, oferecendo oportunidades para jovens de todas as regiões do Brasil. Numa visita a uma dessas escolas no interior da Amazônia, Miguel conheceu um garoto de 13 anos, chamado Pedro, que lembrava muito ele mesmo na infância. Pedro, Miguel perguntou, o que você quer fazer quando crescer? Quero trabalhar com carros, tio. Meu pai tem uma oficina pequena e eu sempre ajudo ele. Ele diz que eu tenho jeito para mecânica. E você gosta mesmo ou só quer agradar seu pai? Gosto muito. Quando um carro chega quebrado na oficina, eu fico imaginando o que pode estar errado antes mesmo do meu pai começar a mexer. Miguel sorriu, reconhecendo naquele menino a mesma paixão que sentia quando criança. Pedro, posso te dar um conselho? Pode, tio. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode conseguir alguma coisa. Eu era um menino pobre como você, e hoje dirijo projetos do governo. Se você realmente ama o que faz e se dedica a aprender, pode chegar onde quiser. É verdade que o senhor dormiu na rua quando era criança? Uma noite apenas. E sabe o que aprendi nessa noite? O quê? Que não importa onde você dorme, importa onde você sonha chegar. A conversa com Pedro fez Miguel refletir sobre sua própria jornada. De um menino desesperado que invadira uma fábrica para conseguir trabalho, ele se tornara uma das pessoas mais influentes do país. Mas o que mais o orgulhava não eram seus próprios conquistas. Eram as conquistas das pessoas que ele havia ajudado pelo caminho. Sofia, que agora dirigia seu próprio Instituto de Sustentabilidade Ambiental, sempre o apoiava em suas decisões de ajudar jovens talentosos. Miguel, ela disse numa noite enquanto revisavam as candidaturas para bolsas de estudo, você já parou para contar quantas vidas mudou nos últimos anos? Na verdade, não. Nunca parei para fazer essa conta. Eu fiz. Entre a escola técnica, o projeto nacional e os casos individuais como a Carla, você já ajudou mais de 5.000 jovens a mudarem de vida. 5.000? Sério? Sério. E cada um deles pode ajudar outras pessoas no futuro. É como uma reação em cadeia de bondade. Miguel ficou impressionado com o número. Nunca havia pensado no impacto cumulativo de suas ações. Sofia, lembra quando nos conhecemos e você disse que eu era diferente do que esperava? Lembro. Por quê? Porque às vezes eu mesmo me surpreendo com o rumo que minha vida tomou. Quando era criança, meus sonhos eram muito mais simples. Que tipos de sonhos? Sonhava em ter comida todo dia, em minha mãe ficar bem de saúde, em ter uma família de verdade. Nunca sonhei em dirigir empresas ou projetos governamentais. E você preferia ter ficado com os sonhos simples? Miguel pensou por um momento. Não, porque descobri que quanto mais você consegue, mais você pode ajudar outros a conseguirem também. Naquela mesma semana, Miguel recebeu uma ligação que o deixou muito emocionado. Era de Isabela, a menina que havia sido sua aluna na escola técnica anos atrás. Professor Miguel, tenho uma novidade incrível para contar. Que novidade, Isabela? Consegui. Passei na seleção para trabalhar na NASA. Vou para os Estados Unidos no mês que vem. Miguel ficou sem palavras. Isabela havia sido uma das alunas mais dedicadas da escola técnica, mas nunca imaginou que chegaria tão longe. Isabela, isso é incrível. Conte como aconteceu. Lembra quando o senhor me disse para nunca desistir dos meus sonhos? Continuei estudando. Fiz faculdade de engenharia aeroespacial e agora vou trabalhar no programa de exploração espacial. Estou muito orgulhoso de você, menina. Seu sucesso vale mais para mim do que qualquer conquista pessoal. Professor, quero que saiba que nada disso seria possível sem a oportunidade que o senhor me deu. A escola técnica mudou minha vida completamente. Depois de desligar o telefone, Miguel se sentiu profundamente realizado. Saber que uma de suas alunas estava indo trabalhar na NASA era uma confirmação de que seus esforços valiam a pena. Roberto, agora com mais de 70 anos, mas ainda ativo como consultor da empresa, ficou emocionado ao saber da notícia sobre Isabela. Miguel, você se dá conta do que conseguiu? Uma menina pobre do interior do Brasil vai trabalhar no programa espacial americano por causa da oportunidade que você criou para ela. Roberto,
Lembra quando você me disse que eu tinha um dom para detectar problemas? Lembro, claro. Agora acho que meu maior dom é detectar potencial nas pessoas, ver talento onde outros veem apenas pobreza ou dificuldades. E de onde você acha que vem esse dom? Do meu avô. Ele via potencial em mim quando eu era apenas um menino curioso. E você viu potencial em mim quando eu era um invasor sujo numa fábrica. A conversa foi interrompida pela chegada de Carla, que agora trabalhava como engenheira eletrônica na empresa. Ela havia se tornado uma das funcionárias mais inovadoras, desenvolvendo sistemas de automação que revolucionaram vários processos da fábrica. Miguel, ela disse visivelmente animada, acabei de terminar o projeto que você me pediu. O sistema está pronto para ser testado. Que sistema, Carla? O detector automático de falhas que pode ser instalado em qualquer linha de produção. Se funcionar como esperamos, vai prevenir acidentes industriais em fábricas do mundo inteiro. Miguel ficou impressionado. O projeto de Carla era ainda mais ambicioso do que seus próprios trabalhos quando jovem. Carla, você tem certeza de que esse sistema funciona? Testei centenas de vezes em simulações. A precisão é de 98% na detecção de problemas antes que se tornem perigosos. E qual foi sua inspiração para desenvolver isso? Carla sorriu antes de responder. Sua história. Você salvou a empresa detectando um problema que ninguém via, pensei. E se pudéssemos criar uma máquina que tivesse essa mesma capacidade? Roberto olhou para Miguel com admiração. Filho, você não apenas mudou sua própria vida, você inspirou outras pessoas a mudarem o mundo também. Naquele momento, Miguel percebeu que sua jornada havia se transformado em algo muito maior do que sua história pessoal. Ele se tornara um catalisador para que outros talentos fossem descobertos e desenvolvidos. Aos 40 anos, Miguel decidiu escrever um livro contando sua história. O título escolhido foi O Motor de 1 Milhão, em referência ao momento que havia mudado sua vida. Por que você decidiu escrever sobre isso agora? Sofia perguntou enquanto o via trabalhando no manuscrito. Porque percebo que minha história pode inspirar outras pessoas. Se um garoto pobre conseguiu chegar onde cheguei, qualquer pessoa com determinação pode conseguir também. E você vai contar tudo, inclusive as partes mais difíceis? Especialmente as partes difíceis. Quero que as pessoas entendam que o sucesso não vem sem obstáculos. Cada conquista tem um preço. Mas vale a pena pagar esse preço quando você está lutando por algo maior que você mesmo. O livro foi lançado 2 anos depois e se tornou um best-seller nacional. Milhares de jovens escreveram para Miguel contando como sua história os havia inspirado a não desistir de seus sonhos. Uma carta em particular tocou profundamente Miguel. Era de um garoto de 15 anos, chamado Lucas, que morava numa favela do Rio de Janeiro. Senhor Miguel, li seu livro 3 vezes e quero que saiba que mudou minha vida. Eu estava pensando em parar de estudar para trabalhar e ajudar minha família, mas sua história me mostrou que a educação é o melhor investimento que posso fazer. Decidi continuar estudando e sonhando grande como o senhor fez. Miguel ficou tão emocionado com a carta que decidiu ir pessoalmente ao Rio conhecer Lucas. Quando chegou à comunidade onde o garoto morava, ficou impressionado com sua determinação. Lucas, me mostra seus estudos, Miguel pediu. O garoto levou Miguel para um pequeno quarto, onde havia montado um laboratório improvisado com sucata eletrônica. Ele havia construído vários dispositivos funcionais usando apenas materiais encontrados no lixo. Meu Deus, Miguel murmurou. Você construiu tudo isso sozinho? Sim, senhor. Encontro peças quebradas e tento consertar ou transformar em outras coisas. É meio como um quebra-cabeças. Lucas, você tem um talento excepcional. Quer vir estudar conosco na escola técnica? Senhor Miguel, isso seria um sonho. Mas eu não posso deixar minha família. E se eu te disser que sua família pode se mudar para uma casa melhor e que você pode estudar sem perder contato com eles? Os olhos do garoto se encheram de lágrimas. O senhor faria isso por mim? Lucas, alguém um dia fez isso por mim. Agora é minha vez de fazer por você. Mais uma vez, o ciclo de bondade se repetia. Lucas se mudou com a família para uma casa próxima à escola técnica
e, rapidamente, se tornou um dos alunos mais brilhantes. Roberto, acompanhando a evolução de mais um jovem talento descoberto por Miguel, fez uma observação que resumia perfeitamente a jornada de seu filho adotivo. Miguel, você sabe qual é a sua maior conquista? Qual, Roberto? Não é ter se tornado diretor de uma empresa ou coordenador de projetos governamentais. É ter provado que uma única oportunidade bem dada pode mudar gerações inteiras. Como assim? Você mudou sua vida, mudou a vida de sua mãe, está mudando a vida dos seus filhos e agora está mudando a vida de centenas de outros jovens. Uma única decisão de Dona Teresa de te dar uma chance criou uma reação em cadeia que vai durar gerações. A observação de Roberto fez Miguel refletir sobre o verdadeiro significado de sua jornada. Ele havia começado como um garoto desesperado, tocando um motor valioso, mas havia se transformado numa fonte de oportunidades para outros. Fim da história. E então, o que você achou desta história de superação e determinação? Miguel provou que não importa de onde viemos, mas sim aonde escolhemos ir. Conte nos comentários, você acredita que Miguel tomou as decisões certas ao ajudar tantos jovens? Qual parte da história mais tocou seu coração? Queremos muito saber sua opinião. E se esta história inspirou você de alguma forma, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.